Olá você! Hoje a nossa live de uma série de lives sobre a série Uma Nova Mulher é sobre a mirada, sobre o olhar da análise transacional. Bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre os estados do eu nos personagens da série Uma Nova Mulher. Então, se você gosta da análise transacional, sabe de alguém que também gosta, convida para vir para a live, para ouvir a Michele Tomé e eu falarmos sobre o que? Os estados do eu, das personagens da série Uma Nova Mulher. Sim, porque a análise transacional, que é a teoria do Eric Berne, que a Michele vai falar um montão para nós, ela é uma das teorias de base que o Bert Hellinger utilizou para as constelações familiares. Então, se você é constelador familiar, você tem obrigação de conhecer a análise transacional de cabo a rabo. Oi, Marlene, um beijo! A análise transacional, ela é obrigatória no currículo de quem trabalha com pessoas, de quem trabalha com as constelações, por exemplo. Então essa live, chegou a Michele! Essa live é para deixar você com o desejo de estudar análise transacional, pois ela norteia o trabalho das constelações familiares. Michele, vou te mandar um convite. Opa, só acenei para Michele. Eu tenho que mandar um convite para Michele. Pera lá. Vamos mandar um convite para Michele, a nossa convidada especial. Chegou aí, Michele. Gente, vão chamando os seus amigos, os seus inimigos, todo mundo para vir escutar. Oi, Michele. Oi, boa noite, Arlete. Bem-vinda! Eu tava falando que é pro povo chamar os amigos, inimigos, tá valendo todo mundo para essa live. Eu estava te ouvindo aqui fazendo propaganda da análise transacional. Isso. Uma das bases Das constelações. Então, é obrigação. Agora eu vou usar o meu pai crítico. Circuito positivo. Para ter um trabalho sério, que entregue muita coerência, assertividade. Realmente, eu não sei se tem outra palavra, Michele, você vai poder me ajudar? Para mim é como que uma obrigação a pessoa conhecer a análise transacional para trabalhar com as constelações. Então, eu vou deixar a analista transacional falar, porque eu estudei análise transacional, fiz o 202, mas não sou analista porque eu não fiz a prova. Minha criança rebelde disse não. Quem sabe ela cresce e vai dizer sim daqui um pouco. Michele, bem-vinda para contar para nós e para todos que vão nos ouvir presencialmente depois. O que é esse negócio? Quem é você e o que é esse negócio estado do eu aí na série? Conta aí, que a minha criança tá bem feliz aqui. Que bom. Obrigada pelo convite. Dentro do meu entendimento, não tem uma linha que separe a análise transacional e as constelações sistêmicas. Concordo. Eu conheci primeiro a análise transacional, depois eu fui estudar as constelações sistêmicas, e no meu entendimento há uma complementariedade entre uma robusta teoria, né, com uma base bem sedimentada, que vem lá do Eric Berne, lá na década de 50. O que me encanta na análise transacional é essa contribuição constante a partir da prática, a partir do pensar o desenvolvimento humano, atualizar, e nós estamos nos atualizando o tempo inteiro. Então, é uma teoria que se mantém aberta. Não só aberta para pessoal da América do Norte ou europeus pensarem e contribuírem. Está aberta também para nós brasileiros, né? Porque cada lugar, cada
região, desse nosso mundo, tem as particularidades culturais. E pensamentos aqui na América Latina contribuem para pensamentos que está se tendo na Ásia, por exemplo, e nós vamos implementando. Então, é fantástico que, tendo a análise transacional nascido da cabeça de um canadense nos Estados Unidos, essa são para as constelações, né, que o Hellinger, passeando pelo mundo, vivendo no mundo, trabalhando no mundo, então, começa a disseminar a partir da Europa, e aqui duas brasileiras passando uma série produzida na Turquia, e que para algumas pessoas eu tenho recebido mensagens de pessoas que eu sabia que mexia com isso, lidava com isso de constituição, mas agora, com essa série, é que eu estou entendendo bem o que é, que parecia difícil de visualizar, né? Então, essa série está fazendo um grande serviço na divulgação, e mais do que uma técnica terapêutica, é um jeito de viver, é uma linguagem de entendimento de mundo, né? Na prática. Eu vejo, Arlete, que o benefício da análise transacional para quem se identifica com essa filosofia das constelações, para quem tem como uma atividade profissional as constelações, é a linguagem, né? A que a análise transacional oferece. Então, hoje vim caracterizada aqui estados do ego. Olha aqui, ó, adulto, essa caracterização aqui ativando a criança livre, que a Arlete me convidou com essa, né, com a emoção, com o afeto que temos entre nós, com a alegria, todas as descobertas que já fizemos juntas, numa relação que nasceu no autoconhecimento do desenvolvimento, né, Arlete? Então, até propicia isso, né, Michele? A análise transacional, ela propicia isso. Você propicia encontros. Primeiro com você, depois com o outro. E nesse encontro eu me encontrei com a Michele. Foi assim. Então, nessa série, para trazer a temática que nós combinamos, então, os estados do eu, os estados do ego, os estados do self. E em inglês a série foi traduzida para Another Self. Em português ficou Uma Nova Mulher. Então, é a mesma mulher, são as mesmas mulheres, são os mesmos homens, só que vivendo a partir desse mergulho no autoconhecimento, pelas constelações, vivendo mais no presente, né? Com a sua própria autonomia. Então, seria aqui o estado do ego adulto, que está representado aqui no diagrama, esse ciclo do meio. E quando eles estão vivendo com base nas próprias crenças, né? Com base no como eles achavam que tinha que ser, porque sempre foi assim, porque é desse jeito, eles estão alternando entre os estados do ego pai ou o estado do ego criança. E aqui eu quero fazer um resumo, mini explicação, né? Eu acho que congelou um pouquinho, Michele. Não sei se foi você ou se fui eu. O estado do ego adulto, Michele, é a integração. Eu acho que a tua internet congelou um pouquinho. Espera lá que você vai ter que repetir. Gente, vocês ouviram a Michele? Ou não? Acho que não. Acho que congelou a Michele. Tá sem som. Quem tá sem som, Luciana? Eu ou a Michele? Conta aí. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Vão mandando coraçãozinho para mim, para Michele. Chamando o povo aí para escutar isso. Coraçãozinho. Muito obrigada, minha criança livre, pedindo coraçãozinho. Vamos ver.
Não o quê? Quem que tá sem som? Eu ou a Michele? A Michele. Ela já vai voltar. Obrigado pelo retorno aí, gente. Vão mandando coraçãozinho, chamando gente para esse encontro de gente querida aqui. Voltou, Michele. Começa de novo. Arlete, Ah. você é muito divertida. Você ficaria 15 minutos. É minha criança livre, Michele. Ela que me salva. Viu? A minha criança livre que me salva. Eu tô vendo aqui umas colegas consteladoras. Ó, um beijo pra Luciana. E a Luciana bem lembrou, Michele, que lá na Turquia, o nome é Oliveira. Árvore é a série. O nome original é Oliveira, que daí foi traduzindo, chegou em uma nova mulher. Ah, nem sabia. Pois é, obrigada pela informação. Eu quero trazer a explicação resumida dos 3 estados do ego. Tá. Então, o estado do ego pai é a imitação das figuras parentais, das figuras de autoridade que me criaram lá na princesa, de 0 até 7 anos, mais ou menos. Então, quando penso e me comporto daquele jeitão que essas figuras de autoridade pensavam, sentiam e se comportavam, didaticamente, como analista transacional, nós fazemos a identificação que aquele comportamento que está aparecendo tem sua origem no estado do ego pai. No estado do ego criança, há a eterna introjeção da criança que eu fui lá na minha primeira infância. Então, eu me repito. Isso. Eu me repito. Aquilo que ficou introjetado, eu trago daquele jeitinho. Nossa, mas como é que pode? Eu hoje tenho tal idade e eu vou pensar como aquela criança que eu fui? Sim, nós tomamos decisões caríssimas. Tanto no estado da criança, ou repetindo um jeito de ser dos nossos pais maravilhosos, fantásticos, que comportamentos que funcionaram décadas e décadas atrás. E eu tenho capacidade de hoje, em 2022, reproduzir muito facilmente esses comportamentos. Então, os estados do ego, pai e criança, são nomenclaturas para diferentes estados do meu eu, do meu self, que remetem ao meu passado. O estado do ego adulto é a integração de tudo isso. Eu estou com noção de que eu preciso, eu tenho que chegar no horário para esse encontro com o Arlete. É uma obrigação. Não tirei isso do meu compromisso com o horário, rigidez com o relógio, que é algo que eu trago lá de casa, lá de caçador. É sagrado. Horário combinado é sagrado. Então, isso é um acesso pelo meu estado do ego pai. Continuo até hoje imitando a regrinha que particularmente é da minha mãe. Então, mas eu estou no meu adulto. Então, digamos que é acontecido algo que não fosse possível eu acessar esta informação, esta minha regra, essa minha crença, né? Por acessar o adulto, eu mandaria uma mensagem para a Léa e diria, olha, teve um e vamos precisar atrasar tantos minutos e ficar bem com isso, não entrar num sofrimento, que aí seria provavelmente lá para a minha criança. Né? Então, o que mais tem de contemporâneo na análise transacional no mundo é o conceito do adulto integrante, que vai integrar
as minhas crenças, os meus valores, lá do meu estado do ego pai, todas as minhas ricas experiências e sensações, minhas emoções, desde a origem, desde a partir Desde da a minha barriga da mãe. desde a barriga da mãe, né? Estado do ego criança, com a conexão com o agora. Quem sou eu nesse momento? Que idade eu tenho? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o papel? Quem é essa pessoa que está comigo? Qual é o cenário? Qual é o contexto? Né? Então, esse é o adulto integrante. E o que nós vemos acontecer capítulo a capítulo ali, né, nos episódios da série Uma Nova Mulher, é que eles vão abandonando esses comportamentos, né? Comportamento é o que eu vejo. O que tem atrás do comportamento? Um pensar e um sentir. Eles vão abandonando a repetição de padrões nos seus sistemas familiares. Eles vão descobrindo um jeito novo de viver, né? E daí, provavelmente, por isso que vem a inspiração em português para como se fosse uma nova mulher. É uma nova faceta da personagem principal, uma nova faceta das secundárias e bem e participam da série. Sim, que todo mundo vai mudando, né, Michelle? Quem já viu a série uma, duas, três vezes, inclusive quando eu vejo a série uma, duas, três vezes, é outro estado do eu que vai ver cada vez. A primeira vez que eu maratonei era minha criança. Estão divulgando a constelação, Tudo bem que tem o nome expansão da família de origem, mas não deve nada, tá tudo lindo, didático, né, Michelle? Tá tudo muito bom. Eu assisti inebriada. Aí a segunda vez que eu assisti, eu já estava mais a minha adulta, percebendo, olhando, ampliando. E aí, Michelle, nessa história, para as pessoas começarem, mas onde é que tinha alguém com estado padre muito alto, com estado pai? Onde é que tinha alguém com na criança? Conta aí, Michelle, algumas situações ou personagens que você percebeu quando você foi assistir com o teu olhar da analista transacional e consteladora. Para as pessoas... então isso é um estado de ego pai? Conta aí, um estado de ego pai, por exemplo. Se lembrarmos da Ada, que me parece ser a personagem carro-chefe, né? Ela é. Né? Viram ali em torno da Ada. Então, a Ada, ela é uma médica, ela vive para a ação dela e ela faz questão de colocar a atividade profissional dela da própria existência dela. Então, quando ela se apresenta, quando ela precisa tomar alguma decisão que, em relação ao casamento que ela tinha, o compromisso profissional falava tão mais alto que ela enfatizava que ser médica era a vida dela. E os preceitos de ser médica e o que um médico, na cabeça dela, tem que ou não tem que acreditar. Tem que... Né? Então, tem um trechinho que você separou para a chamada dessa nossa live, é bem emblemática, que é quando ela chega pela primeira vez no ambiente do terapeuta, do Zaman, e dá para perceber pelo caminhar dela, pela cabeça levemente erguida, o andar crítico, um olhar crítico, achando tudo aquilo muito estranho. A câmera passeia pelos objetos, pelas coisas que tem ali, como se fosse pelo olhar dela. E um olhar de crítica negativa. E quando ela vai interagir com ele, ela faz questão de informar que ela é uma leitora e perguntar quem ele é, né? E aí lá para frente, acho que é no último episódio, ela cai do cavalo. Literalmente. Você
dado spoiler, a gente não combinou se... Literalmente, né, Michele? Ela cai do cavalo lá. Ela sai daquela postura, né, de arrogância e julgamento, né? O tem que isso, tem que aquilo. Então, o tem que na nossa cabeça é um sinal que eu estou no estado de ego pai. Isso. É um... E todas as generalizações também. Todo mundo, por exemplo. Sempre, nunca. Sempre, todo mundo, nunca. Anotem aí, gente. Sempre, todo mundo, nunca. Generalizações está relacionado ao nosso estado de ego pai. Sim. E, por exemplo, uma outra personagem, a Leila, ela internalizou que ela é bem interessante porque tem aí uma passível de identificações errôneas. A Leila, que ali na série é sedutora, que valoriza, ela é praticamente uma réplica, né, do que seria aquela boneca Barbie humana. Então, a Leila tem internalizado que para manter o marido, ela tem que ter determinado corpo. Ela tem que ter determinado comportamento. E ela negligencia no início, nos primeiros episódios, ela negligencia, ela não consegue acessar o adulto dela para um dado de realidade, que ela é mãe. Então, ela fica oscilando os episódios entre essa crença de como é uma mulher que consegue se manter casada, que é o estado do pai, também acessando o estado do ego criança dela, em que ela se comporta provavelmente como foi como ela se comportava quando era menina, né? Então ela se mantém infantilizada ao externar os seus pensamentos, suas emoções, e ela não faz contato com a realidade no papel de mãe. Depois que ela se abre para o autoconhecimento, é que ela vai desabrochando para a maternidade. Até um momento crucial, ali na areia, na beira da praia, em que ela faz uma escolha entre um jeito de ser do passado e uma... Né? Então, ali foi uma decisão difícil para ela, e aí um exemplo de acessar o seu estado do adulto e arcar com as consequências. Né? Quando eu estou no meu adulto, eu tenho mais visualização das possíveis consequências da minha responsabilidade, o meu comprometimento comigo mesma, com os demais e com a situação, a partir das decisões que são feitas. Então, gente, isso, Michele, isso vale a pena ser repetido. O que é estar no adulto? Repete, faz favor, que eu acho que isso é uma parte importante para todos nós. Então, eu acesso o meu adulto quando eu tenho essa integração, o entendimento. O que está acontecendo comigo? Isso que eu estou pensando. Qual é a emoção correspondente? Em que papel eu estou agora? Eu vou decidir sobre o quê? Qual o impacto disso em mim mesma? O impacto no outro que está aqui comigo ou os outros? E nesse cenário, né? Ou nessa empresa, na organização, ou com o meu cliente, ou na minha família, ou aqui nesse bar, qualquer situação, né?
E a consciência, né? O estado de consciência, que é a decisão que eu estou tomando, ela terá consequências. E eu poder acessar possibilidades, opções e quais as consequências correspondentes faz com que eu tome uma decisão, e essa decisão ela costuma ser dada através do nosso comportamento, em que eu responsabilize pelo agora e as possíveis consequências disso, né? Então, eu falando, pode parecer, nossa, então, para cada ato, para cada momento, uma reflexão de 18 minutos. Não. Não, né? Porque, veja, a Michelle tá falando aí daquela cena que ela vê o barco saindo e escolhe não ir junto com o marido. Olha, o marido... Nós se decidiu que a gente vai contar o que acontece? Não, é porque a maioria já viu, é para dar spoiler. É só para se entender. É que eu já contei tanto, Michelle, em todas as lives, que eu já quase falei a série inteira. Bom, tá liberado, Michelle, pode contar. Quem não quer spoiler, sai da live, corre assistir, depois vem pra live. Né, Michelle? Corre, boa. Vem e volta. Boa. Sim. Então, tem um conceito que ele não nasceu na análise transacional, mas ele é primo de um outro conceito que foi bem difundido na T, que eu quero trazer aqui, que é o conceito da homonomia. Na análise transacional é mais ou menos assim. Quem somos? Analistas transacionais. O que queremos? Autonomia. Né? Queremos morar no adulto. Uhul! Autonomia. Então, esse conceito da homonomia, ele está sendo desenvolvido, estudado, mentes fantásticas de analistas transacionais, e eu percebi esse conceito em ação na série. O que é a homonomia? É cada um com sua própria autonomia em relacionamentos interdependentes. Então, não é intradependente, não é simbiótico, sem você não vive. Não. Eu cuido da minha vida, eu por eu. Isso. E necessito de você para isso, do outro você para outra coisa. Né? Eu preciso de vocês, eu quero conviver com vocês. Então, nós vemos que quando aquele personagem, o Fico, ele está trabalhando sozinho no restaurante, ele fazendo tudo sozinho, postadinho lá, né, com os ancestrais dele, ele vai à falência. Vai. Quando ele ele faz a constelação dele e ele se abre para outras possibilidades, né? Já que é para no final, no último episódio, vai vir um novo restaurante. Pode contar, tá liberado. Né? Vai vir esse restaurante em sociedade com a Leila, que dependente financeiramente do marido, se torna independente a ter o seu próprio dinheiro de herança, que surge, né, da constelação que ela faz. Então, de uma maneira interdependente, o Fico se abre, a Leila se abre para virar uma empresária, né? Se abre para o mundo dos negócios, e juntos eles passam a oferecer pequena uma opção de gastronomia. Então, há vários exemplos de mesmo entre as amigas, as personagens,
uma com a sua característica, e no roteiro foi bem carregado, né? Foi deixado assim, os arquétipos bem definidos de cada delas, elas se complementam, cada uma sendo do sua própria autonomia, elas mantêm a beleza da amizade, do respeito e aquilo que o Eric Berne tem uma frase fenomenal, né? Deixar o outro acontecer a partir do momento que eu me abro para esse outro, né? A outra pessoa. Então, ali elas têm são 3 personalidades diferentes e uma dá suporte para a outra, chegando no momento, né? E aí que eu vi a homonomia acontecendo. E uma entra com os cuidados, a outra entra com a estrutura da casa, a outra entra com emoções, né? E todo tudo. Então, isso é a homonomia em ação, numa ação. Mas também cada uma ter sua vidinha lá no seu canto, né? Como acaba a sequência. Sim, sim. E isso não quer dizer que de vez em quando não quebre o pau. Sim. Quebramos o pau. No adulto, cabe a raiva. No adulto, né? Porque estar no adulto não quer dizer que você vai concordar com tudo. E também não quer dizer que você vai discordar com tudo, né, Michele? Você vai, como você bem falou, vai tomar decisões para aquele aqui agora e vai se posicionar. E se responsabilizar pelas decisões. Isso acho que é uma das coisas do adulto, né? Essa palavra, Michele, se responsabilizar. Daí a Michele não é culpada de eu ficar triste hoje, né? Sou eu que fiz algo e me responsabilizo por algo. E aí eu não terceirizo a minha autonomia também. Além de terceirizar a culpa, eu terceirizo a autonomia, né, Michele? Esses dias eu ouvi de uma pessoa assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Né? Então, quando a culpa é minha, eu coloco onde eu quero, eu coloco a minha autonomia onde eu quero também, fora de mim. E daí eu ferrei-me. Fale sobre isso, Michele. Sim. Estando no eu adulto, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto tristeza, né? Eu vou acessar todas as emoções naturais. O que é um sinalizador para eu identificar se eu estou acessando uma emoção de uma forma saudável ou não? A emoção saudável, ela é correspondível. A emoção é uma resposta fisiológica. E aí é correspondente a um estímulo. Então, se acontece algo, por exemplo, na minha equipe de trabalho, e eu percebo que as outras pessoas ficam com raiva, tem gente que até bufa, tem gente que joga a caneta no chão, né? E aquilo acontece ali rapidinho e eu fico remoendo. Eu não consigo dormir. No dia seguinte, eu estou mal do estômago, não vou trabalhar. Aquela pessoa que deu a notícia que me causou a raiva não sai da minha cabeça. Eu fico obcecada por aquela pessoa e é o momento em que foi dito algo. Então, essa emoção, ela não está conectada, ela não é uma emoção saudável, como uma resposta a esse estímulo e todos que estavam ali juntos e receberam ao mesmo tempo liberaram a sua raiva e puderam estar outros estados do seu eu, outros papéis da vida. Né? Então, quando a emoção não é saudável, aquilo permanece em mim
por um tempo muito maior do que se o que tivesse provocado em mim fosse só aquele estímulo específico lá da reunião. Então, aí provavelmente acessou conteúdo que eu ainda não trabalhei, dependendo, né, do que eu conheço, do que eu conheço da minha história, eu não sei, ou posso até saber desconfiar, né? Nossa, isso aqui, nossa, praticamente umas 3 vezes por ano eu tenho isso, né? Então, e vem do nada, nem era para tanto, mas eu fico desse jeito e eu não consigo me controlar. Então, poder saber sobre si mesmo e ser curioso sobre as próprias reações, né? Vão dando a indicação. Eu estou no meu adulto e estou passando por essa emoção aqui de uma forma autêntica, de uma forma saudável, ou se eu estiver patinando naquilo, né? E não saio daquilo, não saio desse estado que não me conecta mais com a realidade. Né? Fui para o trânsito, continuei daquele jeitão. Fui para casa, fui para academia, continuei daquele jeitão. Então, eu estou presa em algo do meu passado. Esse é um grande sinalizador, né, Michele? Fale de novo, Arlete, não te ouvi. Esse é um grande sinalizador. Quando eu permaneço na emoção por mais de, vamos dizer, 2, 3 minutos, eu fico brigando com o meu colega Dias dentro de mim, com o meu marido, com a minha amiga. Isso é um sinalizador que eu não estou no adulto. Sim, sim. O que eu tenho visto de mais contemporâneo em relação aos estudos das emoções é que uma emoção autêntica ela dura por volta de 1 minuto e meio, 2 minutos. Ela tem um início, um ápice e um final. Né? Nós vamos pensar numa gargalhada, ela pode começar com ela vai e assim também, né? Com a sensação do medo. Né? Então, é possível o medo da raiva, a tristeza. E a tristeza, ela é mais para dentro, o medo é mais para dentro, a raiva é mais para fora, a alegria é fora, né? O afeto é mais para dentro. Então, tem as características das emoções para se observar, tem a duração, tem a modulação de começo, ápice e fim. Né? A manifestação se dá no corpo, então eu posso observar o que acontece pelo meu corpo, até pelos movimentos. Eu fiquei rígida, solta, né? Se eu me contrair, porque o corpo, se eu tô com medo, eu me fecho. Se eu tô com raiva, enrijece. Por que a gente arranja os dedos de noite, fica tudo doído aqui, né? Então, e se eu tô feliz, eu fico leve. A gente fala, sorriu como uma gaita, né, Michele? Abriu igual uma gaita, um fole de gaita, né? Ou se eu fiquei com medo, eu fiquei o quê? A gente fala tremendo de medo. Ou com dor de barriga, né? Como o sotaque lá da nossa região, né, Michele? Com dor de barriga. Porque eu fiquei com medo, pegou nas vísceras. E eu fiquei vermelha do que de raiva. Sim. E trazendo aqui para a série, nós temos expressões autênticas das emoções e em vários momentos depois que eles, que cada um deles, né, que vão passando os capítulos ali e eles vão se revezando, é como se um fosse puxando o outro, né, se revezando ali nas constelações. E a maneira como eles expressam, eles enfatizaram a alegria, o afeto, né, se sentindo mais livres para poder expressar o que eles sentem. E na série dá para ver isso que você está caracterizando como essa leveza, né? Essa fluidez. Então, a Leila,
ela, antes da constelação, ela não entrava na água, né? Não entrava no mar. E aí eles capricham após a constelação, eles capricham em imagens dela alegre e leve, mergulhando, né? Aí ela é feita sereia, maravilhosa, no mar, dando os mergulhos e aquele contato, né? O contato autêntico com a liberdade dela, com a autonomia dela. Podendo desfrutar do presente, que era uma adulta no mar, com água até no peito, quem sabe um pouco menor, né, Michele? Mas o que antes não dava, porque ela tinha algo do passado que comandava aqui e agora. Então, é interessante ver como os traumas transgeracionais que a gente vê na constelação, eles também afetam os nossos estados do eu, né, Michele? Eu acho que isso é muito legal, assim, essa interface. Para mim, a Leila, que você trouxe, ela não entrava na água, ela estava num outro estado do eu. Um estado do eu, vamos dizer assim, criança, assustada, traumatizada. Quando ela consegue elaborar aquilo através dessa técnica, ela consegue ir para o adulto e mergulha e desfruta daquele mar gostoso, presente. Entrou por causa do filho, mas depois de uma nadada desfrutou, né? Então, isso eu acho muito interessante, que as coisas são interconectas. Eu quero perguntar, Michele, se tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta para Michele sobre análise transacional, sobre a série, sobre constelação, que a Michele também navega nos dois conteúdos interconectados. Fiquem à vontade, gente. Pode mandar pergunta aí que a gente vai lendo. Eu quero trazer deixar para você cuidar dessa parte, se tiver, você me avisa, tá? Tá. Eu quero trazer algo que eu percebi entre as minhas relações próximas, algo que repercutiu nessa série, foi assim, puxa, então se eu tenho medo de voar, né, de subir num avião, de fazer viagem de avião, pode ser que tenha alguma coisa aí para eu liberar? Sim, pode ser. Pode ser. Pode ser. Vai ser necessário acessar o campo de informações. Tem algo. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que eu achei interessante é que a série, como ela pegou casos bem, sintomas bem visíveis, não é? Então, a médica cirurgiã estava correndo o risco da carreira dela acabar por tremor na mão. E aí foi graças a isso que ela aderiu, né? Resolveu, se rendeu à técnica que as amigas tanto recomendaram e descobriu, tinha algo no tremor da mão dela. Ela constelou e o tremor desapareceu. Outro sintoma grande foi o câncer. Sim. Né? E que é a origem, domina aí o primeiro e o segundo episódio. Né? Então, pelo câncer, pela manifestação do câncer, vai-se a investigação através das informações do campo e se descobre que tem algo lá que a personagem estava carregando e a recomendação mantenha o tratamento, que já estava sendo feito pela E aí, Michele, eu acho importante pegar essa parte aí, que eu achei bárbaro na série, que ficou muito claro que a gente sempre fala. Questões do médico é com o médico. Questões do psicólogo é com o psicólogo. Questões transgeracionais na constelação. E a ideia não é curar. A ideia é você liberar os traumas, o que te impede de estar aqui presente e fazer escolhas em direção de. E aí, Michele, falando aí no câncer, eu queria que você falasse um pouquinho da postura que a Sepki teve depois que ela teve a primeira melhora. Para onde é que ela foi quando ela largou de tomar o remédio?
Então, a danadinha não fez o recomendado. Vamos deixar isso bem claro, né? Ela se empolgou com o que ela, com o estado de espírito dela, que foi melhorando, né? E ela, mesmo com a vigilância da mãe, que nasceu, faz o papel de cuidadora de uma filha adulta, ela engana a mãe para fazer de conta que está tomando a medicação e ela joga a medicação fora, né? E aí, já que nós estamos contando o que acontece, ela tem uma recaída. Só que quando ela tem a recaída, ela já está diferente. Ela é nova mulher. Né? Ela acessou outras possibilidades na vida dela. Então, ela tinha dificuldade de relacionamento amoroso, preconceito, né? Então, provavelmente, pelo estado do ego pai dela, o homem para ela tinha que ser assim, assim, sabe? O homem certo dela, né? E muito apegado ao que a mãe dela passou para ela. Tanto é que ela se apaixona pela personalidade de um homem pelo aplicativo, sendo que aquele homem convivia com ela todos os dias. E ela não juntou, né, o leque pré, né, porque na cabeça dela, aquela personalidade do aplicativo não caberia no corpo, na voz da pessoa real, da cabeça dela. Na cabeça dela, né? Então, ela estava apegada pelo estado do ego pai a um homem ideal, a um marido. E quando ela se abre para o romance com o Fico, ela precisa atualizar a mãe dela sobre quem ela é. E em diversos momentos ela conta para a mãe: eu sou uma mulher adulta. Eu posso escolher. Eu não sou mais uma criança. Ela também fala várias vezes essa frase, né? Eu não sou mais uma criança. Que é a mesma coisa. E ali, o não tomar a medicação, ali é a criança rebelde dela, indo, né? O que ela conseguiu ir contra a mãe dela? Ela deixou de tomar medicação, ela passou a sair, ela dormiu fora de casa, ela ficou sentada numa cadeira a noite inteira esperando ela chegar. Então, ela foi para a criança rebelde, para a criança em oposição à mãe dela, né, que era que estava ali viva. E aí vai se desenrolando a história e nós podemos perceber que para ela ir para o adulto dela, ela precisou passar por esse estágio da rebeldia. Então, é muito interessante, como analista transacional, durante os atendimentos, sim, você é cliente de uma analista transacional, o que você quer? Aprender a ficar no adulto. Mas, às vezes, um manejo interessante é sair do estado do ego pai ou do estado do ego criança e ir para um outro intermediário. Mas e ali pertinho, eu falando pertinho porque como analista transacional a gente enxerga tudo aqui. Tudo 3 bolinhas. De diagrama, né? Então, faz um manejo no mesmo estado do ego, mas de uma maneira mais adequada à situação, com mais controle, para ir fazendo a modificação e aprender a ir para o adulto.
Michele, eu vou aproveitar aqui que a gente está quase, faltam só 10 minutinhos, que assim como a constelação não é mágica, a análise transacional também não. Ela tem as suas etapas, né, Michele? Às vezes precisa passar por um estado de ego ali do ladinho para poder fazer a equalização para ir para o outro. Então, também, se eu pensar que eu vou lá na analista transacional fazer terapia, acho que eu vou direto ficar no meu adulto. Também não é bem assim, né, Michele? É um caminho. Porque todos os estados do ego são partes minhas. Sim. Né? Eu sou a minha criança rebelde. Eu sou a minha criança submissa. Tem momentos que eu vou escolher engolir um sapo. É a minha criança submissa em ação e eu estou escolhendo isso pelo meu adulto. Eu vou engolir esse sapo. A criança submissa existe, a bichinha fica bem quietinha, quase nem respira e aceita. Eu fazendo essa escolha pelo meu adulto, eu tenho uma noção de quais são as consequências e poderei me responsabilizar por isso. E poderei ter cometido um engano, poderei ter errado, e aí também facilita a responsabilização se eu refletir sobre isso. Né? Então, a minha criada é bem-vinda, submissa ou a rebelde, a minha intuição é bem-vinda. Sei manipular há mais de 4 décadas. Em alguns momentos, irei para manipulação automaticamente, sem perceber. Assim que eu perceber, me responsabilizar por isso e, se necessário, me desculpar. Tá? Ô, Michele, Ah, depois eu quero só que você responda essa pergunta aqui, se a constelação pode curar a depressão, que a gente está na vibe do câncer. E outra coisa assim, né? Então, como na constelação não existe aquele negócio, eu já tomei o pai. Eu já tomei a mãe, porque eu fiz 322 constelação e 52 exercícios. Eu já tomei tudo. Não existe também, agora eu já tomei o meu adulto. eu lembrei, a primeira formação em constelação que eu fiz, a professora fantástica para explicar o conceito de tomar pai e mãe. Ela colocou líquido nos copinhos mesmo, né? Cada um tinha seus copinhos. E nós fomos convidados a fazer a ingestão mesmo do líquido, a tomar, né? Então, lá naquela época, eu tive mesmo a ilusão que alguns ml de tomar pai e mãe seriam suficientes. Vou tomar 5 litros de água hoje, que é o pai. Amanhã mais 5 a mãe, fechou. Então, é litro que não acaba mais. Né? E tá igual a cálculos de quanto de água o nosso corpo precisa. É muito litro por dia e é todo dia para tomar só sábado, né? Não dura a semana toda. Então, tomar pai e mãe e muscular o adulto é mais do que trabalho diário, é horário. Né? Minuto a minuto, respiração a respiração. Porque é um jeito de viver. É um jeito de viver. Isso. E falando por mim, cometo erros, às vezes horários, de hora em hora, às vezes não estou mais atenta, né? Vai ser só um por dia. E gosto de pensar todas as manhãs, quando eu agradeço que acordei, estou num lugar que eu reconheço, estou viva, e hoje eu possa contribuir para eu ser melhor do que ontem, que eu possa acessar emoções autênticas, que eu possa contribuir para o meu desenvolvimento daqueles que escolhem estar perto de mim, e que no contexto, né, como comunidade, eu possa fazer uma diferença
na medida do possível e positivo. Né? Que lindo, Então, Michele. É bem isso, por isso que eu sou tua fã. Ô, Michele, se responde essa pergunta aí. O Fernando tá por aí ainda? Levanta a mão, a subia. Conta aí se você tá aí, Fernando. Se você tá ainda aí, a Michele pode ver. A constelação pode ser uma cura para a depressão, Michele? então, não vamos utilizar a palavra cura, ter um caminho para o entendimento se o que você está sentindo em você agora, Fernando, se isso tem alguma raiz lá de décadas atrás, desde o seu nascimento, ou se é anterior ao seu nascimento, se tem algo relacionado a alguma coisa, alguma dor que aconteceu com os seus ancestrais, algo que lá naquela época o seu ancestral não se responsabilizou, né? Ou não teve a oportunidade de viver um luto, por exemplo. Tem muitas possibilidades a se investigar. Eu gosto, dentro da técnica de constelação, quando eu acesso o meu guia, praticamente a informação número 1 que eu acesso é se o que o cliente está buscando hoje se tem a ver com a existência dele do nascimento para cá ou se é anterior ao nascimento. Então, essa é como eu parto, é a minha indicação número 1 do campo. Michele, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse antes do nascimento, você está falando da ancestralidade. Por exemplo, um trauma ancestral. Isso. Antes do nascimento, não é bem do nascimento ali do primeiro choro, seria da concepção. Da concepção. Dessa concepção, porque o que ia acontecer 9 meses ali da minha formação dentro do ventre da mãe, isso no meu estado do ego criança em formação, então isso já considero que é eu comigo mesma, né? Sim. Oh, gracias, Dorita, por estar con nosotros. Estamos charlando em português ahorita. Sim, Michele, eu trabalho com uma técnica que agora eu estou chamando de ressignificar as crenças do início da vida, mas ela nasceu como renascimento sistêmico de uma formação que eu fiz. E agora eu mudei o nome, ressignificar o início da vida. Mas é o renascimento, só para as pessoas entenderem um pouquinho mais, mudei o nome. E a gente trabalha desde o momento da concepção, quando junta o óvulo e o espermatozoide. Aquele momento de fusão ali, a gente já começa a se emaranhar na nossa linguagem sistêmica. Já que a gente não é nada, a gente não é nem um ovo zigoto ainda, né? Porque a gente malemar deixou de ser óvulo e espermatozoide para ser a célula que vai se multiplicando, né? A gente já está querendo dizer, deixa que eu resolvo. É muito interessante. Ali se dão os emaranhados primordiais. Eu falo, você não é nem um feto ainda, você não é nada. Você é uma célula. A célula máter, aquela que dá origem a toda a nossa vida. E a célula mais importante. E é daquele padrão, daquele momento é que a gente vai condicionar a nossa vida. Então, as nossas crenças que... Às vezes você faz constelação, faz terapia e não chega no ponto. Quando a gente olha, vai para esse ponto, a gente pega o início da vida e aí começa a ficar mais leve. Ô, Michele, nós temos 3 minutos. Se você quiser fazer suas considerações finais, eu queria ficar até amanhã cedo, mas não dá. Conta com você. Eu quero deixar registrado a admiração que eu tenho pela tua disponibilidade de agregar conhecimento em você mesma e agregar pessoas e organizar na tua vida tempo para expandir esse conhecimento. Ai, que delícia de carinho quente. A tua capacidade. Não é a primeira vez que eu me nesse sentido, porque isso é uma escolha, né? Ocupa e você faz com responsabilidade. Então, eu admiro muito você. Tem outros aspectos, agora esse eu quero deixar aqui gravado. Ai, que delícia!
pessoas Gente, possam reconhecer. economizei 10 terapia. Obrigado, Michele. E na análise transacional a gente chama de carinho quente, né? Aquece a nossa alma. Muito obrigado, Michele. Os reconhecimentos verdadeiros, né? Muito obrigado. Com alegria. Obrigado, Michele. Você sabe que eu também te admiro, né? Agora trocando aqui, mas é verdade. Eu vou na academia da Michele. Quando eu posso, eu vou muscular o meu adulto. Uma vez por mês, quando eu consigo, eu vou. Eu vou mais na academia da Michele do que aqui na esquina de casa. Porque a da Michele é para muscular o adulto. Gente, vou aproveitar, Michele, e deixar o espaço, se você quiser falar do teu trabalho da academia do adulto, tá? Nos nossos minutos finais. Obrigado pelos seus carinhos quentes, pelo seu reconhecimento. E eu queria deixar esse espaço para você falar do teu trabalho da academia do adulto, que volta e meia eu tô lá também. Sempre que posso, eu tô. Sim. A Academia do Adulto é um programa para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e é o grupo de WhatsApp mais amado desse mundo. Muito, muito gostoso do WhatsApp, que reúne todas as pessoas que já participaram de algum workshop da academia. Então, eu tenho desenvolvido um workshop por mês, já faz mais de 2 anos. Todo mês um novo. O que tem em comum é, através da temática, buscar a minha relação adulta com essa temática. Né? Então, mês nós estamos trabalhando, vai ser semana que vem o encontro, em que nós vamos olhar o que eu mais rejeito que grudou em mim. Né? Então, o que eu mais rejeito é o que eu mais atraio. O que é isso que eu tanto rejeito e que não sai da minha vida? Né? Então, vamos olhar pelo adulto. Gruda que nem chiclete. Gente, Michele, só tô preocupado com o nosso horário, para o Instagram não derrubar a gente não perder essa prosa, que essa prosa é boa de deixar gravada aqui no YouTube, para mais gente se beneficiar e para ter informação da tua academia do adulto. Então, por isso que eu vou te dar um tchau assim, meio rápido, ó. Te honro. Gente, muito obrigada, te abraço. E a gente, em breve, vai voltar para continuar conversando sobre essa prosa de adulto, análise transacional. Porque se você é constelador, vai estudar análise transacional, que é um bom caminho. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.